Olá, os áudios aqui reproduzidos considero-os públicos, já que a cantora me os enviou e para mais 3 grupos de pessoas os ouvirem. Privada considerava eu a minha conversa com ela, mas ao passar do seu Instagram para o seu Messenger, não me avisou que, ao contrário do Instagram, haviam mais pessoas a lerem o que eu apenas lhe dirigia. Assim, ao longo de 6 meses, entre outras coisas, falei sobre a minha vida privada, da dos meus familiares e amigos, e em nenhum momento me avisou que era também lido por esses 3 grupos de pessoas. Só me disse no final da nossa interação, no mês de dezembro passado. Este vídeo insere-se no meu eterno combate contra a maldade, a mentira e a hipocrisia. No caso concreto, sinto-me lesado pela cantora, tanto individual como coletivamente, já que a banda de Olinda era a minha preferida, como para muitos outros portugueses. Fica o alerta. Admirava muito a Ana Bacalhau, ajudei-a muito, apoiei-a muito, defendia muito. Não estava preparado para a sua deslealdade, traição, falsidade, ingratidão e maldade. Ana Bacalhau, por ser muito egocêntrica, quando destrói uma pessoa não sente nenhuma dor, pelo contrário, continua às gargalhadas por aí. Mas se alguém lhe toca numa unha, como se costuma dizer, vai queixar-se por todo lado, sentindo-se a maior vítima do mundo. No dia 4 de setembro, preocupado, perguntei-lhe porque não postava nada no Instagram há certo tempo. Respondeu-me que estava em reclusão na vida e nas redes sociais. Logo no dia seguinte fez uma brincadeira de Kung Fu e outra de fitinha nos stories do seu Instagram. Arranjou uma desculpa, mas foi o primeiro indicador de que não é uma pessoa fiável. No entanto, prosseguimos a nossa interação e continuei a ajudá-la. No dia 10 de novembro, perguntei pelas coisas dela, pela minha escrita e pela sua filha, que tinha um braço partido. Respondeu-me apenas sobre ela, nada sobre mim ou sobre a filha. Perante tal egocentrismo, decidi não lhe falar mais. 5 dias depois, para minha surpresa, veio à minha procura com a seguinte mensagem: Bom dia, Jorge. Espero que estejas bem. Não te tenho visto pelo Instagram. Beijinhos. No dia seguinte, 16 de novembro, mandou-me um áudio. Disse ser a primeira vez que utilizava o áudio do Messenger, em que manifestou a sua grande estima por mim, acrescentando que achava que ia ter total disponibilidade em dezembro para me ajudar com a minha escrita. De notar o tom de voz afável e cordial, um certo. Só dá para gravar um minuto. Agora já vou ter mais disponibilidade, vou estar mais descansadita e em dezembro acho que vou ter total disponibilidade. Pronto. E aí já está a chegar a minha filha. Um grande beijinho, desculpa lá qualquer coisa, Jorge, não é má intenção minha, mesmo. Tem muita estima. Grande beijinho, fica bem. A disponibilidade total para dezembro não cumpriu nem um minuto, nem me pediu desculpa por isso. Quanto a estimar-me muito, viria a virar o bico ao prego 180 graus, sem eu ter feito nada para o merecer. Apenas 3 dias depois, a 19 de novembro, riu-se numa brincadeira. Bom dia, Jorge. Mas ao menos nessa foto não tenho a face encovada. Sim, muita gente me diz que mando ares de Clara de Souza, principalmente quando estou maquilhada. Beijinhos. A partir daqui não me respondeu mais. Não me respondeu, mas continuou sempre a dar gostos das minhas postagens num dos meus canais de Instagram, fotografias e textos literários. No dia 2 de dezembro, perguntei-lhe o que se passava, já que estava tão bem disposta naquele dia 19 e eu depressivo. Respondeu-me com um novo áudio, em que a disponibilidade total para dezembro passou a disponibilidade nenhuma, de acelerar de novo o tom de voz, que aqui é falso, completamente diferente do primeiro áudio. 2 excertos. Perfeitamente. Se fores ver um concerto meu, avisa-me, alguém a ler, ou eu, outra pessoa, dir-me-á, e aí sim, no final do concerto, combinamos aquele abraço, aquela conversa, como eu gosto, toque de pele, olho no olho, aí sim é que eu gosto. E ao se nos esbarrarmos na rua, por favor, chama-me, que eu também sou uma terceira de primeira apanha, chama-me e conversamos, está bem? Isso alegra-me. Ok? Espero que fiques bem e um enorme beijo
O enorme beijo foi tão caloroso como terá sido o de Judas a Jesus. De notar também que se considera uma supra-sumo, pois queria que eu fosse ao seu beijamão. Tentou-o 2 vezes. Respondi-lhe que nem ao meu Sérgio Godinho, quanto mais a ela. Fiquei também a saber que não fala às pessoas que conhece na rua para que lhe falem primeiro. Coisa de diva, sem dúvida, de quem se considera muito acima dos outros. Mas o pior estava para vir por altura do Natal, em que mandou novo áudio. Agora, ao voltar a ouvi-lo, recordei a falta de ar com que fiquei, chocado, ao saber que a Ana Bacalhau expôs a minha vida particular e da minha família para terceiros, sem o meu conhecimento ou consentimento. Um excerto. O Facebook, a minha página, é gerida tanto por mim como por pessoas da minha agência e da minha editora, até uma agência de publicidade que trabalha com a minha editora, que promovem posts quando sai disco e singles, e isso promovem os posts, e portanto precisam do acesso, têm acesso a isto, portanto agência, é isso, agência editora e agências de publicidade das editoras. Portanto, para mim é fácil entregar no Facebook, e enfim, há pessoas da minha agência que de facto também têm acesso a tudo, não é? No Instagram não é tão fácil. Ao saber que gente desconhecida lia o que eu lhe escrevia, exigi-lhe o direito de resposta em modo exclusivo, o que vai acontecer por telemóvel, em que lhe dei o meu número e me telefonou de um número privado. Ana Bacalhau foi de uma grande deslealdade, mas ainda não era o pior. Mas antes, menciono resumidamente o que me disse em novembro e dezembro, até à altura em que se riu na brincadeira Claro de Sousa e não me respondeu mais. Li o teu texto sobre as frases dos miúdos da Turma da Luz. Achei muita graça quando começas por citar e depois passas a criar diálogo. O concerto foi maravilhoso. Beijinhos. Bom dia, Jorge. Estou bem, a luz está bem. Beijinhos. Jorge, gostei muito do texto do Abutre Pelágio curvado sobre o teclado. Escreveste-o assumindo-te como uma personagem. Pensei que fosses partir do real para ficcionar tudo até o teu nome. Devaneio meu, não faças caso. Bom dia, Jorge. O excerto do texto que publicaste hoje deixou-me com vontade de ler mais para saber o que aconteceu a Filipe. Bem escrito, bom ritmo e enredo interessante. O poema dos Fofos Coelhos é maravilhoso. Beijinhos e bom domingo. Assim que tudo acalmar, vou conseguir ler e dar uma opinião. Beijinhos. Assim, aprender história fica mais leve e fácil. Obrigada, Jorge. Um beijo grande. Quanto a dos anos, também dei like, sim. Fiquei feliz por teres lembrado de mim. Beijinhos e um bom domingo. Jorge, obrigada pela tua mensagem e por compreenderes o momento complicado por que passo. Beijo grande. Que bom ler isto tudo. Precisava muito. Obrigada. Eu adoro ler-te. Não está em questão o meu gosto pela tua escrita. Não deixei de te seguir nem de gostar do que publicas. Pelo contrário. Obrigada por este bocadinho de conversa. Espero não te ter aborrecido muito com os meus problemas. Não te quero pesar. Beijinhos. Bom dia, Jorge. Não, pelo contrário, as tuas palavras ajudam-me a colocar tudo isto na perspectiva certa. Obrigada, um beijinho. Bom dia, Jorge. Obrigada pela tua atenção e beijinhos. Votos de um dia bom. Bom dia, Jorge. Espero que estejas bem. Não te tenho visto pelo Instagram. Beijinhos. Não queria nada deixar-te triste. Peço desculpa mais uma vez. Beijinhos. Olá, Jorge. Eu quis escrever-te qualquer coisa só para te demonstrar que eu estava aqui, que eu lia. Sobre a tua escrita nessa altura não tinha disponibilidade mental para o fazer, mas falo-ei. Em dezembro penso que vou ter total disponibilidade. Um grande beijinho, desculpa lá qualquer coisa, Jorge. Não é má intenção minha. Tenho-te muita estima. Um grande beijinho, fica bem. Fortíssimo. Colhões não é com O ou foi propositado o U?
Bom dia, Jorge. Espero-te bem, apesar do eclipse. Que regresses restaurado e cheio de brilho. Beijinhos. Jorge, o almoço foi feijoada de cogumelos e estava ótimo. Alface também a acompanhar. Lacraus e centopeias como na casa da aldeia da minha avó. Já tive alguns encontros imediatos com esses seres. Dispenso. Vou então ver a foto de que me falas. Beijinhos. Bom dia, Jorge. Mas ao menos nessa foto não tenho a face encovada. Sim, muita gente me diz que mandares de Clara de Souza, principalmente quando estou maquilhada. Quanto à idade, não me arrelia parecer mais velha. Se me sinto bem, então estou bem. Beijinhos. Num áudio perto do Natal, para justificar não ter falado mais a partir da brincadeira Clara de Souza, deu uma cambalhota de 180 graus. Repare-se também um tom de voz falso e esganiçado. Não sei o que mais, e comecei a ficar assim. Epá, isto não é saudável para mim. E as pessoas muito bem percebiam que eu não estava bem, quer dizer. E o pessoal da agência a ver as mensagens e a dizer que já estava a exceder um certo limite. A minha interação e esta. E agora tu. Aqui, Ana Bacalhau atingiu o auge da sua hipocrisia, falsidade e maldade. Nunca ninguém tinha sido tão ingrato e maldoso para comigo. Uma injustiça que me lançou numa depressão prolongada, enquanto ela continuou por aí às gargalhadas, como sempre. Isto foi muito mais que ingratidão, deturpou completamente a nossa interação, demonstrou que é uma pessoa que não tem ética nem escrúpulos. Quem é capaz disto é capaz de tudo. Depois ouço-a dizer na comunicação social que atira do sério as injustiças, o que me dá logo uma volta ao estômago. O mesmo se passa quando nas televisões diz que não come animais porque é boazinha e depois vai à surrelva para o seu Instagram dizer aos 60 mil seguidores para ir a um restaurante especializado em carne. Neste extenso áudio de maldade, acusações falsas e histerismo, disse uma frase que me levou a entender o motivo de tal reviravolta de 180 graus. Alguém da agência lhe disse que tinha excedido o limite de interação. Em bom português, disse-lhe que estava a namorar comigo. Esses ciúmes aconteceram na brincadeira Clara de Souza, a partir da qual não me respondeu mais. Mais uma vez o feminismo da Ana Bacalhau está em causa, pois há alguém que lhe diz com quem pode conversar e rir-se e com quem não pode. Mas porque obedece a Ana Bacalhau? Então não é maior de idade, vacinada, corajosa, madura, famosa, rica, empoderada, etc? Fica a pergunta. Uma injustiça tanto maior que sempre a apoiei e defendi, como de jornalista que veio de Macau que disse que ela numa foto estava em pose de vender o corpo, ou de uma amiga da Joana Alegre que me disse que ela nunca tinha olhado a meios para chegar onde chegou. Em ambos os casos tenho provas escritas, o primeiro ocorreu no Facebook da cantora, o segundo numa conversa particular no Instagram. Então, eu era assim tão horrível ver à minha procura em 16 de novembro. Então eu era assim tão horrível e disse-me que me estimava muito. Então eu era assim tão horrível e andava na risota comigo e a mandar-me beijinhos. Sinceramente, a Ana Bacalhau está no meu top 2 da desonestidade, em 57 anos de vida. Mais 2 certos. Portanto, isso pesa na minha decisão de afastar um pouquinho disto porque me está a fazer mal. Esta nossa relação está a fazer mal. Basicamente é isto. Não sei, eu acho que pronto, a nossa relação se calhar é uma relação que leva a estes choques, a estas coisas, a estas energias más. E portanto será mais saudável para nós, de facto, não interagimos. Tanta hipocrisia e falsidade. Estou a sofrer muito ao voltar a ouvir isto. A Ana Bacalhau não tem qualquer vergonha na cara. Nunca me tinha acontecido. Fico muito triste com isto, com esta suprema maldade, com tanta deturpação. Se eu fosse das pessoas que, quando entram em depressão, se suicidam, ela nem pestanejava ao saber, já que é super egocêntrica e narcísica, só sente a dor própria. Quando faz mal aos outros, continua às gargalhadas. Vou fazer uma pausa. Acabei por fazer uma pausa de 2 dias, porque tenho problemas de coração e o dia seguinte senti muito mal. Foi demais voltar a ouvir a Ana Bacalhau e a sua falsidade e maldade. Apesar de tudo, como prefiro sempre o diálogo e o entendimento, ao telemóvel tentei criar um clima agradável para chegarmos a um consenso,
mas a Ana Bacalhau foi fria, antipática e irredutível, como são diferentes as pessoas na televisão e na vida real. E acabou por desligar, dizendo que estava a receber uma chamada. Ainda mandei beijos, mas fez orelhas mocas até hoje, por ser uma pessoa famosa e não passar cartão a nós os de cá de baixo. Por este exemplo, a Ana Bacalhau gosta de agredir e fugir. Quanto à voz ao telemóvel, foi mais uma vez diferente. Foi normal como a minha, não foi a cordial do primeiro áudio, nem a mentirosa do segundo, nem a mentirosa esganiçada do terceiro, nem a voz de boazinha das televisões e das rádios. Agora, quanto aos primos Martins, o Pedro e o Luís, dos de Olinda. Relembro que este áudio foi ouvido por mais 3 grupos de pessoas, os mesmos grupos para quem a Ana Bacalhau expôs a minha vida privada sem o meu conhecimento. Há questões mais profundas de Olinda e de relações pessoais entre os membros da banda, não vou explicar o que aconteceu, não é óbvio, por questões de privacidade, mas quer dizer, tu terás o teu entendimento e pronto. Nada do que eu possa dizer. Acho que não quero dizer, não quero contar mesmo, porque acho que isto só a nós os 4 e a poucas mais pessoas pertencerá. O meu silêncio prejudica-me, é óbvio, prejudica-me, porque as pessoas facilmente acham sempre as minhas é que são as culpadas de tudo. E acharam que como eu sou cantora e tinha algo mais a ganhar por estar só, acharam que fui eu de torneios de domingo, mas não fui. Mas também não vou alongar mais nisto, porque é uma ferida. E é uma ferida entre família, portanto, e é sempre mais. É o que é. Podes achar de mim o que quiseres, estás no teu direito, é o que eu digo. A primeira conclusão óbvia é que a Ana Bacalhau é a artista que mais mentiu e mente aos portugueses, pois a de Olinda acabou em 2017 e continua a dizer que estou em pausa. Eu que nunca minto, acho chocante como ela mente com tanta facilidade para tanta gente e durante tanto tempo sobre a banda idealizada pelo seu primo, Pedro da Silva Martins, e querida de tantos portugueses. Como consegue ela dormir até hoje? Na verdade, sendo egocêntrica e narcisista, deve adormecer com um sorriso nos lábios por acreditar que está a enganar toda a gente. Em segundo lugar, tendo em conta o que a Ana Bacalhau me fez, em que deturpou completamente o que se passou entre nós, e tendo em conta o tom de voz baixinho do áudio, leva-me a pensar que pode também ter feito o mesmo aos primos. Ou seja, na sua ambição pessoal de uma carreira a solo, ter deturpado o que se passou e ter ido contar ao marido algo de grave, como o ter sido agredida, assediada ou abusada. Esta tese ganha força quando vemos que o marido, José Leitão, no seu Instagram, que neste momento ainda é aberto, apagou tudo o que se refere à Diolinda, criando um hiato de vários anos nas suas postagens. Mas mesmo que lhe tenham feito alguma, é muito feio dizer que a banda está em pausa e andar pelas costas a dizer mal dos primos. Para mim, que nem nos conhecemos pessoalmente, e para os tais 3 grupos de pessoas, disse isto. Mas pessoalmente devo passar por menores sórdidos às jornalistas e aos jornalistas, verdadeiros ou deturpados, já que comigo não teve escrúpulos em inverter 100% o que aconteceu connosco. Outra falta de ética da Ana Bacalhau é, nos seus concertos, apropriar-se das canções criadas pelo primo Pedro da Silva Martins. Não teria grande mal se não andasse a dizer mal dele pelas costas. Ainda hoje em dia, como pude verificar em Benfica, com a canção Seja Agora, as pessoas vibram mais com as canções dos de Olinda do que com as dela, mesmo que compostas por outros compositores que não ela. E mesmo que um primo tenha tido culpa em algum ato irrefletido, pode acontecer a qualquer pessoa, merecem eles ser cancelados para sempre? Estou convencido que não aparecem na comunicação social devido à intervenção da prima. A Ana Bacalhau é a cantora com mais poder, pois está sempre a aparecer nas televisões e nas rádios. Os e as jornalistas pensam que ela gosta muito deles e delas, mas eu também pensava aí, sem nunca lhe ter feito mal, muito antes pelo contrário,
Passei num segundo de maravilhoso a horrível, em função dos seus interesses, passando a caluniar-me. Cheguei à conclusão que a Ana Bacalhau gosta de dois tipos de pessoas: as que a idolatram e as de que precisa. As pessoas narcisistas vivem para os aplausos e para serem bajuladas, para além da imagem, em que no áudio também me disse que já estive mais apaixonada pela minha imagem. Avaliei o seu segundo álbum com 13 valores, enquanto ao primeiro dei 16. Nessa altura ficou uma semana amoada comigo, mas eu digo sempre o que penso, não faço joguinhos interesseiros. Mas para a Blitz foi ainda pior. O segundo álbum da Ana Bacalhau, nos 50 álbuns portugueses de 2021, ficou em 46º. Repito, em 46º. Sendo o primeiro lugar para o Dino Santiago, o segundo para o Camané e o terceiro para a Gisela João. Com a voz cada vez menos versátil, mais previsível, e um segundo disco mal visto pela crítica, a carreira da Ana Bacalhau teria acabado em 2021. Não lhe teria valido muito a eventual traição aos primos Pedro e Luís. Mas não, como estamos no país dos amiguismos, o que o impede de andar para a frente, a cantora manteve-se na ribalta devido a ter quase toda a comunicação social na mão. E também, não esquecer, a um enorme investimento em marketing. Só nos últimos 8 meses foi à Renascença 5 vezes, como se pode comprovar no YouTube da emissora. Um escândalo. Se és uma cantora ou um cantor em ascensão, que pretende mostrar o seu trabalho ou ser entrevistado, quantas vezes foste à Renascença nos últimos 8 meses? E mesmo que sejas uma cantora ou cantor consagrado, quantas vezes foste convidado para ir à Renascença nos últimos 8 meses? Se foi uma, já estás com sorte, porque a Ana Bacalhau está lá quase sempre caída. Embora seja já da segunda divisão da música, é a cantora que mais convidada para as televisões e rádios. Estranho, não? Nas entrevistas diz o que já disse 1000 vezes, que sofreu bullying, mas que agora dá a gargalhada. Também aprendeu a palavra sororidade, palavra vã, porque na prática é uma mulher machista, como provei neste vídeo e no anterior. Interessante seria ouvir Pedro da Silva Martins, talvez o nosso maior gênio da música, criador do elo que faltava entre o fado e a música moderna. Ainda recentemente usava Fizer uma nova canção, boa, mas ainda assim inferior a algumas que o Pedro fez para o disco Desalmadamente, muito bem interpretado pela Helena D'Água, uma grande benfiquense e benfiquista como eu, mas que não é convidada para a Renascença 5 vezes a cada 8 meses, muito antes pelo contrário. Ana Bacalhau deve ser conhecida na música ao seu primo Pedro Martins, talvez até cantar, porque nos lupanar é patente que estava muito longe do que veio a ser, ouvir no YouTube. Mas isso não a terá impedido de vetar os primos no acesso à comunicação social e parece que até gosta de ir para lá humilhá-los, como aconteceu neste vídeo da Renascença, que também está no YouTube. Os teus amigos da Dilinda não ficam magoados por agora só querer saber da tua carreira como Ana Bacalhau a solo, Ana Bacalhau a solo? Não sei, falta passar muito tempo. Lamentável a todos os níveis. Redes sociais. Enquanto a publicares o que quer que seja no YouTube ou o que estavas a dizer, quer dizer, quanto a isso, o que é que eu posso dizer? Isso não me assusta. Na sua interação comigo, a Ana Bacalhau mostrou ser uma pessoa desleal, mentirosa, sem palavra, orgulhosa, altiva, ingrata, caluniosa, sem ética nem moral. E eu que apenas queria que ela soubesse que quando uma pessoa pede desculpa, não morre. Mas nem isso ela sabe. Também não gostei de ver a forma traiçoeira como desacredita os primos Pedro Martins e Luís Martins. Mas, devido a ter quase toda a comunicação social na mão, vai continuar a ser a boazinha de Portugal, a que se indigna muito com as injustiças. Ana Bacalhau, ao menos não destruas quem só te faz bem. Tem um bocadinho de sentimentos que não sejam só por ti própria. Comigo não é possível, mas espero que chegues ao entendimento com os teus primos, que são da tua família. Boa sorte!